Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Pessoal, eu quero aproveitar esse vídeo para dar as boas-vindas a todos os novos inscritos que estão chegando. Chegou muita gente nova nesses últimos tempos e eu tô muito feliz. E vocês são todos muito bem-vindos. Já fazem parte aqui da família Bruno Vilas. E os antigos, pessoal, não precisam ficar com ciúmes, porque eu amo todos vocês igualmente. Mas agora, pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, como sempre, gente, antes de começarmos o caso de hoje, eu preciso dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Para entendermos o caso da família Stockdale, nós precisamos falar sobre um famoso programa de televisão chamado Wife Swap, que em tradução direta seria algo do tipo troca de esposas. O programa foi desenvolvido em 2002 e chegou às telas de todo o Reino Unido no ano seguinte, em 2003. O programa chamou a atenção da produtora American Broadcasting Company, que é a estação de televisão global dos Estados Unidos, mais conhecida pelas siglas ABC. Os produtores norte-americanos apostaram na ideia e, enfim, um ano depois, em 2004, o programa ganhou asas e chegou às telinhas das TVs norte-americanas. Como já era previsto, o quadro foi um sucesso absoluto. Gente, a ideia central do programa era bem simples, na verdade. A produtora escolhia duas famílias com estilo de vida e culturas absolutamente diferentes. Quanto mais diferente fosse o estilo de vida dessas famílias, mais o público ficava interessado. As famílias então se encontravam e acontecia uma troca. A mãe de uma família iria para a casa da outra família para conviver por 2 semanas. Às vezes acontecia de trocarem de pai também. Tudo dependia ali do que a produtora queria mostrar. Na primeira semana, a mãe meio que tinha que se adaptar ao modo de vida de sua nova família. Já na segunda semana, toda a família deveria seguir as regras impostas por essa nova mãe. E no final dessas 2 semanas, as mamães voltavam para suas famílias originais e discutiam como tinha sido a experiência, os maiores desafios e também os aprendizados. Esse programa também passa no Brasil, pessoal, e eu confesso que eu assisto bastante porque eu gosto desse tipo de programa, sabe? Eu sempre assisto Troca de Esposas, MasterChef, aquele Casamento às Cegas, eu adoro assistir essas coisas. E teve um desses programas do Troca de Esposas que me chamou muita atenção, eu achei muito assim legal, porque eles pegaram duas famílias muito diferentes, foi o episódio da Aritana, pessoal. Eles pegaram ali uma família que era totalmente vegana, que tinha uma fazenda vegana, e a Aritana e a sua família, eles tinham um frigorífico. Então vocês imaginam os desafios que não foi para fazer esse programa. E foi bem legal, eu assisti. Eu não sei se todos vocês assistiram. Eu sei que tem muita polêmica envolvendo aí esse episódio, tá? Acho que deu até processo depois. Mas isso é conversa para um outro dia. Vamos voltar aqui pro caso, né? Como eu disse agora há pouco, o programa foi sucesso absoluto em audiência. E 4 anos depois, em 2008, uma das mais curiosas famílias foi apresentada ao público. A família Stockdale. A verdade é que a produtora estava mesmo a fim de ver o circo pegar fogo. Eles estavam procurando por uma família totalmente tradicional, de pessoas de bem, pessoas de bons costumes, isoladas do resto da sociedade, que vivessem suas vidas da forma mais tradicional em torno da fé e da castidade. Gente, eu não vou entrar aqui em discussões religiosas, porque esse nem é o tema do meu canal.
mas o fato é que a produtora encontrou na família Stockdale tudo o que estavam procurando. A família era composta por Timothy Stockdale, de 48 anos, e sua esposa Catherine Barbara Stockdale, de 44 anos. Todos os 4 filhos do casal eram meninos e tinham o sobrenome Stockdale, então eu vou falar apenas seus primeiros nomes e idade. O Calvin tinha 19 anos, o Charles 16, o Jacob 15 e o mais novo era o James William, de 11 anos de idade. O Jacob era o violinista da família e ficou conhecido por vencer o concurso Ohio State's Grand Fiddle Championship. A família morava em sua própria fazenda, localizada no estado de Ohio. Inicialmente, os pais não estavam abertos a participar do programa, tanto que a oferta demorou alguns dias para ser aprovada. Eles só aceitaram participar porque seus filhos estavam muito empolgados e também porque a grana extra seria muito bem-vinda e faria com que pagassem algumas dívidas altas que estavam vencendo. Há quem diga que, na verdade, a Catherine e o Timothy só aceitaram mesmo participar do programa por conta do valor pago, que na época foi de $20 mil. Mas a vida do casal não começou na fazenda, viu, gente? A Catherine e o Timothy se conheceram na universidade, enquanto estudavam bacharelado em agronomia. Eles ficaram apaixonados instantaneamente porque tinham muito em comum. Além de estar cursando o mesmo assunto, eles ainda compartilhavam valores cristãos, adoravam cantar e compor músicas. Após concluírem seus estudos, eles se casaram quando ainda moravam na cidade grande. E foi só muito tempo depois que eles decidiram se mudar. Isso aconteceu porque a Catherine levantou uma grande preocupação com a forma que as pessoas viviam suas vidas, que estava mudando rapidamente. Novas tecnologias estavam chegando e tanto ela quanto seu marido Timothy estavam bastante assustados. Eles tiveram 4 filhos e pretendiam criá-los longe de todas essas mudanças sociais e tecnológicas que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Eles decidiram se mudar definitivamente e em 1999 escolheram como lar para criar os seus filhos uma fazenda localizada em Beach City, que pertence ao condado de Stark County, no estado de Ohio. O Timothy saía toda manhã para trabalhar, enquanto a Catherine ficou responsável por criar e educar seus 4 filhos no caminho da retidão, e ela mesma chegou a admitir que eles decidiram se mudar para uma fazenda para viverem longe da sociedade e poderem focar a criação de seus filhos na fé e valores saudáveis. A Catherine adotou o sistema de ensino homeschooling, no qual ela mesma ficou encarregada de ensinar matérias escolares a seus filhos. Ela controlava tudo o que eles aprendiam e direcionava ou eliminava o que achava irreverente para ensinar aos filhos. Ela admitiu que não queria que seus filhos fossem à escola para que não sofressem influência de jovens maldosos. A verdade é que a família tinha regras bastante claras e definidas, e assim que entraram no programa, foi necessário escrever uma lista de tarefas e exigências para que fossem lidas pela mulher que assumiria o lugar da Catherine. A mulher então escreveu uma lista quase infinita de exigências. A Catherine deixou um manual para administrar a sua casa e as regras eram bastante rígidas. Como eu acabei de dizer, todos os meninos foram educados em casa e não tiveram qualquer contato com outras crianças, e nenhuma professora que não fosse sua própria mãe. Nenhum deles tinha permissão para namorar, mesmo o mais velho, de 19 anos de idade. Eles nunca tinham se envolvido romanticamente com ninguém. Todos os 3 filhos mais velhos acompanhavam o pai e faziam parte da banda da família Stockdale, uma banda de bluegrass. Todos eram extremamente talentosos e participaram de diversos concursos juntos. A Catherine se orgulhava de criar seus filhos com moral e valores conservadores. A família até tinha uma televisão em casa, mas existiam poucas horas do dia que ela poderia ser ligada, e apenas em programas previamente aprovados pelos pais. O rádio também não era ligado a menos que houvesse um bom motivo previamente aprovado pela Catherine, é claro.
Videogames eram totalmente proibidos e os meninos nem sequer sabiam como esses aparelhos funcionavam. Os meninos também não podiam sair da fazenda sozinhos e eles só saíam na companhia de seus pais. Os livros que os meninos liam também eram pré-selecionados pela Catherine, sendo que uma quantidade X de horas por dia todos eram obrigados a ler a Bíblia. Foi relatado inclusive que os únicos livros que eles tinham acesso eram livros que continham ilustrações e histórias bíblicas. A residência da família contava com cabeamento de internet, mas o acesso era restrito e os programas eram previamente selecionados pelos pais. Gente, até mesmo a alimentação da família era controlada. A Catherine e o Timothy acreditavam na alimentação natural e pregavam que as pessoas só devem comer o que a terra fornece. É claro que não tem problema nenhum você querer levar uma vida saudável, afinal de contas cada um come o que quiser. Mas as crianças eram proibidas de experimentar qualquer coisa que não fosse produzida na fazenda. Portanto, eles não comiam doces, chocolates, salgadinhos, lanches e nem nada dessas coisas industrializadas. Na verdade, muita gente acha que nem dá pra dizer que eles sentiam vontade de experimentar qualquer coisa, porque como eles estavam isolados do resto do mundo e constantemente observados e avaliados por seus pais, eles nem sequer sabiam o que era um doce ou uma barra de chocolate. Mas a gente precisa se lembrar que eles saíam para fazer shows e apresentações com o seu pai. Então, eu acredito que de alguma forma eles tiveram sim contato com alimentos industrializados, embora fossem proibidos de tocá-los. Nem mesmo esporte as crianças estavam autorizadas a praticar, ainda que fosse entre elas mesmas. A Catherine justificou que esportes são competitivos, e a sensação de ganhar ou perder é muito egoísta, então seus filhos não podiam comprar nenhum brinquedo relacionado a esportes. E na verdade todos os brinquedos eram confeccionados na própria fazenda. Fora tudo isso, todos tinham que fazer tarefas para ganhar pequenos privilégios. Cada tarefa que eles executavam gerava uma espécie de moeda, e a soma dessas moedas garantia privilégios, como ouvir uma música previamente aprovada pelos pais, por exemplo. Dentre essas tarefas estavam os trabalhos domésticos, como arrumar seus quartos, limpar a casa e coisas do tipo. E também existiam os trabalhos na terra, como plantar, colher e todas essas coisas. E por fim as tarefas que as crianças menos gostavam, que eram tarefas relacionadas aos animais, como ordenhar vacas, preparar galinhas e porcos para consumo, todas essas coisas envolvendo ali a fazenda e os animais. É claro que não existe nenhum problema em utilizar o sistema de recompensas para motivar as crianças a realizar tarefas. O problema é que as moedas custavam muito caro. Os meninos tinham que realizar muitas e muitas tarefas para conseguir uma única moeda. E isso tornava o dia a dia dos meninos muito cansativo e até certo ponto desgastante. E caso se recusassem a fazer as tarefas corretamente, eles eram penalizados por isso. No final das contas, gente, a única coisa que eles faziam e que realmente gostavam era tocar instrumentos. Todos eles eram apaixonados por seus instrumentos musicais e adoravam tocar e compor músicas. Dentre todos, o Jacob com certeza era o mais talentoso. Ele realmente tocava muito bem. Existem vídeos no YouTube onde vocês podem assistir as apresentações da família. E com tudo isso que eu acabei de contar, vocês já conseguem imaginar como era de fato a vida da família Stockdale, né, gente? Bom, para participar desse episódio do programa, outra família foi selecionada para que acontecesse a troca. E então foi selecionada a família Tonkovic. Laurie Tonkovic foi a mulher escolhida para trocar de lugar com a Catherine. Acontece que a família Tonkovic era o extremo oposto da família Stockdale. Laurie e seu esposo John tinham 2 filhos, um rapaz de 21 anos chamado Paul e uma garota de 17 anos chamada Megan. A Laurie permitia que ambos tivessem namorados,
Tanto que o namorado da Meghan e a namorada do Paul moravam na casa junto com a família Tonkovic. É óbvio que a Caitlyn ficou chocada com essa primeira descoberta. A Laurie era o oposto da Caitlyn e levava uma vida descontraída e chegou a dizer que a vida é curta demais, então a gente precisa aproveitar e viver intensamente. Tanto que ela mesma ia para festas e festivais com seu esposo e seus filhos e dançava muito e aproveitava cada momento. Ela sempre permitiu que seus filhos fossem para a escola regular e que saíssem com amigos. A TV e o videogame também sempre puderam ser ligados a qualquer hora do dia, desde que as crianças estivessem com os deveres de casa concluídos. A Laurie se declarava cristã, mas não frequentava a igreja regularmente e nem nunca obrigava seus filhos a irem para a igreja. Aliás, ela até dizia que eles poderiam seguir qualquer religião. Além de tudo isso, os filhos da Laurie pouco ajudavam com as tarefas domésticas. Bom, como eu já expliquei para vocês, na primeira semana tanto a Laurie quanto a Caitlyn deveriam conviver com as regras da casa. E na segunda semana, deveriam impor suas próprias regras. E foi aí que os problemas ficaram ainda maiores e a convivência se tornou insuportável. A Caitlyn implementou todo o seu sistema de trabalho. Ela anunciou que criaria um sistema de vida saudável, se livrou da TV, do videogame e fez uma revolução total na casa. A Laurie ficou chocada com a falta de liberdade da família Stockdale. Para ela, era um inferno viver daquela maneira. A primeira regra que ela quis quebrar foi sobre a televisão, mas assim que explicou que todos poderiam assistir TV, o Jacob saiu correndo, chorando. Ela foi até ele, quis entender o motivo e o Jacob respondeu aos prantos, chorando e soluçando que seus pais diriam que ele queimaria no fogo do inferno. Todas as mudanças da Laurie foram bastante combatidas. Ela até sugeriu que os meninos mais velhos tivessem a liberdade de conhecer uma garota e vivenciar o primeiro encontro romântico. Mas a família toda ficou horrorizada com essa ideia. Ela tentou conduzir a família para uma convivência mais leve, sem regras muito rígidas, sem horários para café da manhã, almoço e janta, mas ninguém estava a fim de concordar com nada disso. Mas como as regras do programa exigiam que na segunda semana a esposa trocada poderia colocar as suas regras e a família deveria seguir, a Laurie conseguiu liberar o acesso total à TV, conseguiu um videogame para as crianças, encheu a geladeira com comidas industrializadas como pizza, sorvete, hambúrgueres, e eu confesso que se eu fosse dessa família, eu ia adorar a Laurie porque ela ia me salvar, que eu adoro uma gordice. Bom, no final do programa, o Jacob admitiu que gostou da experiência. Ele foi seguido pelo garoto mais novo, o James, que se divertiu muito e adorou brincar com o videogame. Apesar disso, eles admitiram que se sentiam culpados por ter gostado de tudo o que a Laurie trouxe para dentro de casa. Bom, a Caitlyn criticou a Laurie e seus filhos o programa todo. Foi super grosseira e estúpida, e quando o programa chegou ao fim, onde as duas famílias se reúnem, ela continuou hostil, fazendo com que essa reunião acabasse muito antes do tempo previsto. Depois do programa, a vida da família Stockdale continuou exatamente como era antes. Eles continuaram se apresentando e chegaram a gravar 4 discos, sendo que a Caitlyn se tornou a empresária da família. Mas cerca de 3 anos depois, algumas mudanças aconteceram na casa. Os filhos mais velhos do casal decidiram sair de casa e deixar de tocar profissionalmente na banda. O Calvin, a essa altura, já estava com 22 anos e já trabalhava e estudava em uma universidade no Michigan. Já o Charles, com 19 para 20 anos, ingressou no curso de medicina em uma faculdade na Filadélfia. O filho mais novo do casal, o James, estava com 14 anos e ficou morando com seus pais junto de seu irmão Jacob, que estava completando 18 anos. Várias mudanças aconteceram na casa, o videogame e a TV foram liberados e os 2 meninos podiam até mesmo sair da fazenda para dar uma volta com amigos e etc. A Caitlyn criou uma conta no YouTube para carregar vídeos com as apresentações musicais da família e também fazia gravações do dia a dia dos garotos. A data de seu último vídeo postado foi em março de 2017, onde ela gravou seu filho mais novo andando na neve e fazendo piadas. A banda continuou ativa,
o Timothy com seus 2 filhos Jacob e James contaram com a entrada de um novo integrante, um amigo do Timothy chamado Joe Steiner, e eles na verdade estavam com a agenda bastante cheia para os próximos meses. Até que chegamos no dia 15 de junho de 2017, quase 10 anos após o episódio da família Stockdale ter sido apresentado ao grande público. Nesta data, por volta de 4h30 da tarde, uma chamada de emergência foi recepcionada pelas autoridades, mas ninguém disse nada do outro lado da linha. Portanto, até hoje, não se sabe quem foi que ligou para a polícia. Os policiais rastrearam a ligação e chegaram na região onde fica a fazenda da família Stockdale. Os vizinhos disseram ter ouvido sons que pareciam tiros. Os disparos pareciam ter vindo da residência da família, e foram mais de 12 disparos ao todo. Os policiais ouviram um único tiro quando se aproximaram da residência. A porta estava aberta e assim que entraram, eles encontraram o Jacob Stockdale, que a essa altura estava com 25 anos. Ele estava sangrando por causa de um tiro em sua cabeça. Mas fazendo uma varredura completa na casa, eles encontraram também os corpos da Catherine, de 54 anos, e do filho mais novo do casal, o James, que estava com 21 anos e não morava mais na residência. Ele estava estudando administração de empresas em uma universidade local e nessa data estava visitando seus pais. Imediatamente, os oficiais concluíram que o Jacob tinha tirado a vida de sua mãe e irmão antes de tentar tirar sua própria vida. Ele foi levado para o hospital e milagrosamente os médicos conseguiram salvar a sua vida. Tanto o Timothy quanto o seu filho mais velho Calvin deram declarações públicas lamentando o ocorrido e tecendo elogios para Catherine e também ao James. Assim que recebeu alta do hospital em outubro de 2018, o Jacob Stockdale, agora com 26 anos de idade, foi acusado de assassinato da sua mãe e irmão, mas ninguém conseguiu explicar o porquê ele teria feito algo tão horrível. Como a gente já percebeu, o Jacob foi o único que não ingressou na universidade e também o único que continuou morando com seus pais. Ele quis se dedicar totalmente à banda musical e aos cuidados da fazenda. Continuaram tocando apenas o Jacob e seu irmão James, que morava e estudava não muito longe da fazenda. Então ele acompanhou seu irmão nas apresentações e a dupla passou a se chamar Stockdale Brothers. Um detalhe bastante curioso é que o Jacob era conhecido por ser mais quieto e reservado, mais sério e controlado. Já o James, ele fazia a maior farra, tinha muito senso de humor e estava vivendo a melhor fase da sua vida. Ele estava na faculdade, estava tocando instrumento musical que era uma grande paixão e também estava namorando uma garota na universidade. O James parecia estar muito feliz e radiante, curtindo a sua vida como se não houvesse amanhã. E por ironia do destino, realmente não houve. Os investigadores interrogaram o Jacob na esperança de responder a pergunta mais emblemática desse caso: por que ele tinha tirado a vida da sua mãe e do seu irmão mais novo? Para surpresa das autoridades, o rapaz não abriu a boca. Ele ficou completamente inexpressivo e não disse uma sequer palavra. No primeiro trimestre de 2019, o Jacob foi levado a julgamento pela promotoria, mas a defesa fez uma declaração de não culpado por questões psiquiátricas e declarou ao juiz que seu cliente não estava psicologicamente apto para entender um julgamento nem discernir o que isso tudo significava. O juiz então recomendou a internação do acusado em um hospital psiquiátrico e exigiu que laudos regulares fossem emitidos pelos profissionais psiquiatras a serviço do Estado. Essa internação durou cerca de 1 ano e o Jacob tentou escapar da instituição por 2 vezes. Por fim, em março de 2020, um laudo concluiu que o rapaz já estava apto a ser julgado, mas o julgamento não aconteceu, porque o mundo estava vivendo o auge da pandemia. Por isso, passou mais 1 ano e daí sim, em março de 2021, o Jacob se apresentou ao tribunal para ser julgado pelo duplo assassinato. Para surpresa de todos, no momento em que estava sendo concluída a seleção do júri,
o rapaz pediu uma audiência com o juiz do caso. Jacob Stockdale mudou sua declaração e então se declarou culpado das 2 acusações de assassinato em primeiro grau, evitando assim o julgamento que estava prestes a começar. Em seguida, aconteceu uma audiência de sentença. Ele foi sentenciado a 2 sentenças de 15 anos de prisão, somando um total de 30 anos atrás das grades. O Jacob nunca revelou o porquê tirou a vida da sua mãe e do seu irmão, e as investigações não encontraram evidências de briga, desentendimentos e também não havia evidências claras de que ele estivesse passando por problemas psicológicos no momento do ataque. Essa foi a conclusão do caso, e como a real motivação nunca foi esclarecida, diversas teorias surgiram sobre esse caso. Muitas pessoas culpam a Catherine pela maneira que seus filhos foram criados, pelas proibições, controle absoluto, e alguns até mencionam tortura física e psicológica. É lógico que os familiares saíram em defesa da mulher, alegando que ela criou seus filhos com disciplina, amor e em segurança. Muitos acreditam em uma teoria mais sombria que envolve inveja e desprezo. Essa teoria aponta na direção de que o Jacob tinha inveja da alegria de viver do seu irmão mais novo, e por isso a tragédia aconteceu. O James era alegre, divertido, estava sempre sorrindo e estava conquistando tudo o que queria em sua vida. No final das contas, esse foi um caso que gerou muita especulação e provavelmente nós saberemos os detalhes apenas quando o próprio Jacob decidir falar sobre o ataque. Mas até lá eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre tudo isso, então deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso. E me conta também se vocês gostam desses tipos de programa, por exemplo, troca de esposas, casamento às cegas, tem também aquele... Como que chama, meu Deus? Que passa na MTV, acho que vocês sabem do que eu tô falando. Aquele... De Férias com o Ex, vocês já assistiram? Eu adoro todos esses programas porcaria, assisto tudo, gente. Me conta aqui se vocês gostam desse tipo de programa também. E é claro, se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.